Olá, amigos e amigas. Eu sou Luciana Costa e hoje Maria Esteves e eu vamos responder a algumas perguntas. Maria, quer falar alguma Sim, coisa? eu tenho muito prazer em estar aqui respondendo essas perguntas e fico feliz de contribuir com alguma coisa para deslindar as dúvidas que existem, porventura, entre as pessoas sobre a espiritualidade. Então vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta. Todo homem que namoro, minha irmã o rouba de mim. Ela sempre consegue destruir todos os meus namoros, roubando meus namorados. Ela sequer fica com eles por mais de 3 meses. Ela é movida por algum encosto, algum espírito obsessor? Tem um pensamento que não diz bem dela, porque uma pessoa de caráter não vai querer roubar o namorado da irmã. E todos os namorados, isso já é um problema que ela tem. Então, eu acho que ela deve ser acompanhada realmente de espíritos que são de igual valor dela, porque ela pensa assim, ela acha que isso daí não é nada demais, mas eu não acho que isso daí seja uma coisa que possa é, fazer com que ela se sinta feliz ou que ela está fazendo uma coisa boa. Qualquer pessoa de bom senso acha que ela não está fazendo uma coisa boa, retirando, retirando os namorados da irmã. Agora, também acho que ela deve contribuir também para que isso aconteça, porque ela só arranja namorado que vai se envolver com a irmã dela. Então, esses namorados, eles não são boas pessoas. Eles também estão envolvidos com astral inferior, porque senão eles refugariam o que essa irmã, as insinuações de sedução da irmã dela. Isso não é uma coisa que se possa aplaudir, é uma coisa reprovável, na minha opinião. Quando essa pergunta chegou para a gente, eu pensei na possibilidade da irmã, que tem sempre os namorados roubados, ter algum laço psíquico com, com a irmã que rouba os namorados de encarnações passadas. Mas acontece que, mesmo que nesses laços psíquicos entre as duas tenha ocorrido coisas negativas, por exemplo, no passado a que roubava, ou melhor, no passado, é isso mesmo, no passado a que rouba hoje é que era roubada. Mesmo que isso tenha acontecido, quando os espíritos reencarnam, eles vêm com o propósito de melhorar, de evoluir, de subir os degraus da espiritualidade e não se conectar a obsessores, a correntes negativas para alimentar suas imperfeições, continuar no erro. Eu pensei em 3 situações aí. A, a irmã que rouba o namorado, ela pode ter ou vários, ela pode ter apenas um obsessor ou obsessora,
ela pode ter uma falange inteira, porque isso não é conduta de uma pessoa de moral. Ou seja, ela pode ter? Pode. Mas para isso, ela tem o elemento, o embrião vibratório dentro dela que atrai esses obsessores. E ela é uma pessoa de mau caráter, porque isso é mau caratismo. Os homens, os namorados, como a amiga Maria Esteves falou, também não têm bom caráter, também não são pessoas bem assistidas vibratoriamente por forças superiores. Porque se fossem, não cairiam nessas armadilhas de sedução da irmã e dos supostos obsessores. E agora, a irmã, que tem sempre os namorados roubados, também tem que ver o porquê ela sempre arruma um namorado, ou melhor, todos os namorados que ela consegue, eles caem na lábia da sedução da outra irmã. Por quê? Porque ela tem que rever também os conceitos dela. Ela pode simplesmente estar sendo aí envolvida numa corrente vibratória do astral inferior para que ela simplesmente se canse de praticar o bem, porque talvez ela é uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa boa, uma pessoa honesta. E aí vem na família pessoas com caráter duvidoso. É como se fosse aquele contrapeso. Mas ela vem para ajudar essa, no caso, a irmã que anda tendo os namorados roubados. Isso é apenas uma suposição, para que ela possa pensar. Então, de repente, essas coisas ocorrem com ela porque ela, mesmo ela sendo uma pessoa boa, ela falha em alguns quesitos. Porque ser bom não é ser bobo. Ser honesto não é acreditar em tudo e em todos. Você tem que estar sempre com o olho no padre e outro na missa. Então, ela pode simplesmente também estar sendo, por alguma falha que ela deve observar na vida dela, no caráter dela, na evolução dela, porque obsessores podem estar querendo atrapalhá-la e cansá-la na prática do bem. E aproveitam o mau caratismo da irmã. Agora, eu aconselho a essa irmã, já que é uma pessoa espiritualista, se esclarecer mais, esclarecer de verdade, irradiar por si, irradiar pela irmã, não ficar com raiva dela, porque ficar com raiva é dar força para ela e para aquilo que a acompanha. E pensar, minha amiga, pensar no que está fazendo você atrair esse tipo de pessoa. Cuidado, você pode estar acreditando em qualquer um. E qualquer um é qualquer um. Não é a pessoa certa. Os espíritos inferiores, ele se apraz em fazer a desunião da família, em fazer a pessoa desviar do seu caminho do bem, para que ela não acredite mais no bem. Ela acha assim, eu faço só o bem e só recebo o mal, não é? Então, Sim. isso daí são armadilhas do astral inferior. Então, como a gente não sabe o cenário psíquico que envolve esse caso, a gente supõe que seja ou um fato, ou outro, ou outro. Então, cada um deu uma opinião para
para que ela possa refletir qual que mais se adequa ao caso dela. Verdade. Vamos então para a segunda pergunta. Sou médium iniciante. Tenho muitas dúvidas. Como faço para saber se são meus pensamentos ou as intuições dos espíritos? O médium iniciante, realmente, ele tem muitas dúvidas, mas todas essas dúvidas vão sendo sanadas pelos mentores espirituais, porque eles estão lendo o pensamento dela, eles estão vendo a aura dela, eles sabem que ela está tendo dúvida. Então, eles mesmos fazem uma motivação para que ela acredite na presença deles, sinta a presença deles. Então, essas dúvidas no médium iniciante vão sendo sanadas pelos mentores espirituais. E todo médium iniciante tem essas dúvidas, mas elas não ficam toda a vida com a gente, porque, como eu já disse, os nossos mentores espirituais fazem tudo, organizam tudo para que nós sintamos a presença deles nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. E, às vezes, a gente até se surpreende. Puxa, como é que veio fazer assim o assado? Nossa, que coisa! Justamente, são os meus mentores que estão. É assim que a gente vai sanando as dúvidas e vai andando para frente. Porque também os espíritos, os mentores do médium, eles não caminham mais para frente desenvolvendo o médium se ele não amadurece, se ele ficar com medo, se ele ficar é, é, pensando, não tendo controle nos pensamentos, porque o médium, na fase inicial, ele tem que aprender a se dominar. Não é qualquer intuição que vem à sua cabeça que ela vai falar, não é qualquer espírito que queira desmoralizar o médium que vai conseguir é, casar auricamente com ele, entendeu? Por quê? Porque o médium tem fuga, ele tem vontade própria, ele tem o seu livre-arbítrio. Então, o médium só passa para outra fase se ele se mostrar uma pessoa equilibrada. Porque se ela não se mostrar equilibrada, o astral superior não desenvolve mais. Fica só naquela fase. Aí, às vezes, precisa de outra encarnação para o médium desenvolver. Ele perde tempo, porque uma coisa que ele podia desenvolver numa encarnação só, ele vai ter que desenvolver, às vezes, em duas, três. Porque o médium, ele não é fabricado de uma hora para outra. Não. Ele vai sendo fabricado através da evolução. E a mediunidade é de um grande ganho para o espírito que desenvolve até o fim. Por quê? Porque o médium precisa ter uma sensibilidade extrema. Ele precisa saber se colocar no lugar do outro, ter compaixão, sentir a dor alheia, sentir a alegria alheia. Não é só a dor, a gente também sente a alegria. Quando o outro está no momento feliz, aquela vibração vem para a gente também. Então, o médium, ele vive várias vidas. E viver várias vidas é vivenciar muita coisa no mundo terra que faz o espírito evoluir. Então, a pessoa tem que fazer força para se controlar, tem que fazer força para não deixar se levar por intuições
extremas e que vão fazer até mal à saúde do médium. Então, eu acho que as pessoas que estão desenvolvendo a mediunidade precisam realmente de pessoas médios experientes que ensine o caminho das pedras, como se diz, para que ele comece a pisar em lugares seguros. Então, foi boa a pergunta, porque pode auxiliar a muitos médios que estão na primeira fase, nessa fase inicial, e muitas vezes até fogem dela, não querem mais. Ah, não, eu não dou para isso e pronto, sai fora. É assim que eu já vi muitos fazerem, entendeu? Mas não é assim, não é assim. O ganho espiritual que o médium que se desenvolve e que se controla é muito grande. Ele vive várias vidas numa só. Muito bem. Eu só tenho uma coisinha para falar. Eu acho que a Maria já falou tudo. Disciplina. Disciplina, esclarecimento, porque o estudo da espiritualidade ele é contínuo, ele é para o resto da vida. Mediunidade é uma faculdade muito séria, é como minha bisavó dizia, é faca de dois gumes, tem que tomar muito cuidado, porque um pequeno desvio você pode passar a vibrar numa outra corrente. E uma questão importante, o médium, ele aos poucos vai sendo, conforme como a Maria falou, a boa vontade dele, a disposição para aprender, observar os mais experientes, conversar com os mais experientes, ele vai, e até no estudo de si próprio, da espiritualidade como um todo, os mentores dele, desse médium, vão trabalhando o seu corpo fluídico, vão trabalhando a sua mediunidade, vão desenvolvendo suas faculdades mediúnicas cada vez mais, elas vão ficando mais apuradas, mais refinadas. Então, vai chegar uma hora que você vai saber perfeitamente quando é o seu pensamento, quando é o pensamento dos seus mentores e até quando é o pensamento de alguém. Porque, dependendo da situação, os seus mentores podem fazer com que você perceba quem está pensando X situação. Por uma questão de defesa, nunca por uma questão de você atacar a pessoa. De defesa que eu digo é o seguinte, aquela pessoa está pensando mal de mim. Aquela pessoa está vibrando negativamente na minha direção ou na direção de alguém. Se isso foi permitido, você perceber, é para você irradiar, vibrando o seu pensamento, para que os amigos astrais possam envolver aquela pessoa, aquele emissor negativo, nas suas luzes e fluidos, para que ele possa ter consciência dos seus erros. Então, a amiga aí, fica tranquilo, faz sua parte, não queira ser melhor do que ninguém, vai no seu ritmo, mas vá andando e ande para frente, com disciplina, disposição, obediência, honestidade ao astral superior, que suas faculdades vão sendo moldadas com muita tranquilidade e a favor da humanidade. Vamos então para a terceira? Vamos. Uma pessoa que é médium sente mal-estar? Se sim, quais os sintomas? De acordo com o tipo de mediunidade,
variam esses sintomas? Sim, as pessoas, mas muita coisa é comum. Então, o médium iniciante, ele sente, às vezes, tonteira, ele, às vezes, sente dores de cabeça incríveis. Não são todos que sentem as mesmas coisas, mas são os sintomas que mais eu vi falar. Eu, por exemplo, nunca senti dor de cabeça, mas já vi muita gente chamando, dizendo que tinha dor de cabeça. Tonteira também nunca senti, mas eu sentia outros problemas. Eu sentia vontade de fazer todos os espetáculos que a pessoa que trazia aquele espírito obsessor, que vinha para mim, eu sentia vontade de fazer, mas nunca dei guarida para eles. Entendeu? Isso já na primeira mediunidade, na primeira fase. Que eles vinham, eu sentia que eles vinham para mim, por quê? Porque eu tinha vontade de fazer aquelas coisas todas, aquelas doideiras todas, a gritar, se estrebuchar, fazer todas essas bobeiras, e até os pensamentos que ela repetia, eu tinha vontade de fazer. Mas eu dizia, não, eu não sou maluca, eu não posso fazer isso. Eu sou médium, mas não sou doida. Eu tenho vontade própria. Então foi assim que eu me segurei. Porque olha, e o astral superior me experimentou muito, porque eu pegava tudo que era ruim. Parece que tudo que era ruim vinha era para mim, não era para ninguém mais. Entendeu? E aquilo foi passando, o tempo foi passando. Eu saía das reuniões. Muito bem, obrigada. Eu não sentia nada. Eu só sentia as coisas ali, quando estava no trabalho. Saía da, da reunião, não sentia mais nada, não sentia mais nada. Quer dizer, mas como eu sou espiritualista, como a, a Luciana fala, de raiz, quer dizer, eu já nasci assim, entendeu? Eu já estava com aquelas forças todas. Talvez, não sei se nas outras encarnações eu já até não fui um médium para aguentar o que eu aguentava lá e nunca dei, nem ninguém sabia que eu tinha aquela mediunidade que eu tinha, que eu pegava tudo para mim. Eu não sabia, porque eu não falava nada disso. Eu só falo agora para os médios não se assustarem, não ficarem achando que tem que fazer tudo que o astral inferior intui. Não, não pode. A gente tem vontade própria, entendeu? E o astral superior, ele manda uma coisa ruim para você para ver se você aguenta, porque se ele vê que você não aguenta, ele nunca mais manda, porque ele já sabe que você vai fazer um espetáculo pior do que o astral inferior, entendeu? Tem muitos médicos que se estrebucham, caem, fazem miséria, porque existem muitos espíritos inferiores muito ruins, entendeu? Então, no tempo que eu era jovem, que o astral superior ainda estava arrebatando esse tipo de espírito, porque ainda tem, bem ruim. Mas naquele tempo, meu senhor, não era brincadeira, não. Os médiuns primeiros, como a Maria Tomásia, a Maria Cotas, a minha mãe, que também era médium, pegaram uma pedreira grande, entendeu? Mas todo mundo se dava bem, o problema era tudo sanado quando saía da casa espírita e tudo estava certo. E aí
os outros médios veem essa escola, porque não parece nada, isso é uma escola. Porque quem já passou, passa a escola que tem para outro. Agora, também não é garantia que você vai sentir as mesmas coisas, porque você não sabe qual é o espírito que vem para você, que o astral superior vai achar que você tem condição de receber. Aí, a gente, quando passa para a fase de receber o astral superior, é uma alegria, é uma diafanização dentro da gente, porque talvez a gente sinta assim, bom, cumpri com a minha obrigação, porque eu passei de todas as fases, entendeu? Aí você ganha uma cancha, você nada mais te amedronta, não te deixa para baixo, você não recebe aqueles miasmas, você sabe refugar tudo que não presta, tudo, manda tudo embora. É isso É aí. isso. Olha, o que eu tenho para dizer o médium, ele, até mesmo experiente, ele pode sentir um certo mal-estar. Por exemplo, se ele entra num lugar e esse lugar está mal assistido. Então, o que que os mentores, geralmente, o que que os mentores e o médio experiente faz? Ele, para onde ele for, ele se prepara espiritualmente, porque a sua casa é um quartel-general, o astral superior, os amigos astrais que trabalham com você. Agora, da porta da sua casa para fora, é uma selva de pedras, É outro ambiente. é outro ambiente. Ali são vários pensamentos entrecortados, várias vibrações. Então, quando você sai da sua casa, seja para ir na padaria comprar pão, você tem que ir preparado espiritualmente. E não ache que isso é uma bobeira. Ai, que exagero. Não é exagero, não. Porque você não sabe o que está do portão da sua Que casa está para fora. espreita, né? A Que está espreita, espreita. principalmente quando você é um médium do bem, um médium que presta serviço para vários amigos astrais e prende vários espíritos do astral inferior. Então, eles ficam à espreita, mas você também não precisa temer isso, as espreitas deles. Por quê? Porque você cumprindo o seu dever, você tem seus guardiões, você tem seus amigos astrais. Então, você pode sim, por exemplo, chegar num lugar. Eu dei exemplo da padaria. Vamos supor, você saiu da sua casa, quando você chega na padaria, você sente um mal-estar. Vamos supor, que a pessoa pediu aqui exemplos. Pode sentir uma tontura, pode sentir uma dor de cabeça repentina, uma falta de ausência muito rápida, um formigamento, arrepios no corpo, ou arrepio em partes do corpo, um zumbido no ouvido, uma sensação como se fosse tomar uma rasteira. Alguns exemplos. Qualquer É, um desses, ou outros mais, ou simplesmente até uma coisa ruim, sentir como se fosse sim um desânimo, uma depressão, uma sensação horrorosa, um sentimento que você não sabe, um sentimento ruim que você não sabe explicar, pode ter certeza que são seus mentores que estão permitindo que você sinta isso para você elevar seu pensamento ao astral superior, porque ao elevar o pensamento, os guardiões entrarão em ação com os espíritos mais ascensos e vão simplesmente limpar aquele ambiente. E essa sensação de mal-estar pode vir de várias situações. Às vezes, uma pessoa que está na fila ali do caixa, ou até mesmo um trabalhador daquele lugar,
que não acordou bem, que brigou com a família, e tem até sensibilidade, está servindo como ponto de apoio para o astral inferior, e nisso, o astral inferior se aproveitando daquela sensibilidade dele, está querendo intuir até que criminosos vão àquele estabelecimento roubar, cometer outros crimes. Então, tem de tudo. O médico está assim. Queria dar um exemplo, por exemplo, eu fiquei sabendo, foi até esse ano, acho que foi no início desse ano, eu estava no Facebook e aí eu vi que a notícia é que uma amiga minha, que era espiritualista, ela havia desencarnado há poucas horas, desencarnada há poucas horas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, poxa, fulana desencarnou? Que isso, desencarnou de quê? Aí, na mesma hora, eu entrei em contato pelo Messenger com a pessoa que publicou na página dessa minha amiga que ela havia desencarnado. Olha, Maria, eu não consegui nem mandar mensagem. Na mesma hora, eu senti uma dor no meu peito, uma dor no coração, que eu Ela veio estava para você. que eu estava com a minha prima e com a minha tia, e eu tinha comunicado a elas, ó, fulana desencarnou, porque elas também conheciam. Eu senti uma dor tão forte no meu coração que parecia que eu ia morrer. Na mesma hora, eu disse para minha prima e para minha tia, a minha amiga faleceu por problemas cardíacos. Eu vou me recolher porque eu vou irradiar. Olha, eu me recolhi. Quando eu me recolhi, ela foi, porque nós médios, a gente puxa mesmo, tem esse magnetismo. E quando o médium ele trabalha com o astral superior das mais variadas formas, e essas mais variadas formas é com segurança, tá? O astral superior, ele atrai mesmo, para que o médium seja aquela ponte para encaminhar aquele espírito para a dimensão espiritual que ele fazia jus. Aquele faz jus. No caso, assim que eu sentei no meu escritório para irradiar, Maria, o Vieira apresentou, ela estava toda envolvida em luz, mas completamente inconformada com a desencarnação dela. Depois eu vou até contar essa história como um cenário psíquico. É uma boa. Vou contar para vocês. Ela É, estava completamente inconformada. Então, assim, o que eu senti era o que ela ainda estava sentindo, porque o inconformismo dela estava mantendo-a ligada ainda ao que a matéria dela, o que tinha acontecido com a matéria dela. Então, com a irradiação, e depois eu vou contar para vocês como foi que ela foi encaminhada, aquilo passou. Eu não senti mais nada. Então, o médium, ele tem que ele estar sempre foi. realmente preparado e confiante no astral superior. Sempre e Verdade. sempre preparado. Olha, Mediunidade não é brincadeira, não é não, hein? brincadeira, não, não é. E outro conselho que eu esqueci de dar, mas que me foi sempre de grande valia, quem deu foi Maria Cotas, que escreveu, ela não me deu pessoalmente, ela escreveu e eu li que o médium devia de sempre estar com o pensamento ocupado. Ele nunca devia de ficar sem fazer nada, como à toa, como diz o outro. Sempre ou está com um livro, lendo um livro, ou está fazendo um trabalhinho de tricô, crochê, se for mulher, entendeu? Se for homem, aí já é outras coisas, vai ficar concentrado no seu trabalho, nas suas coisas, nos seus estudos, no que está fazendo. Porque
a mente concentrada no trabalho, no cumprimento do dever, faz com que ninguém possa entrar, penetrar lá, entendeu? Nenhum espírito inferior vai penetrar lá, porque você está guardada pelo seu próprio pensamento. É como se você tivesse uma, uma aura de aço. Não bate nada. Sim. Não bate nada. Esse segredo eu sempre fiz. Eu nunca fico sem fazer nada à toa, vendo com bobagem. Eu sempre procuro estar com o meu pensamento em ação, lendo, aprendendo, fazendo uma coisa útil. E isso, quem me ensinou foi Maria Cotas. Isso aí. Podemos ir para a última Podemos. pergunta. Há instrumentos mediúnicos que, de vez em quando, ficam perturbados psiquicamente, diria obsedados, e deixam de dar suas contribuições nas casas espiritualistas ou centros espíritas. E há casos que passam-se meses até esses médiuns se normalizarem. Por que essas obsessões ocorrem com médiuns que servem o astral superior? Fraqueza espiritual do médium. Ou também por falta de ensinamentos sobre a mediunidade. Porque quando a gente vê outras pessoas que se dominaram, a gente também quer se dominar, a gente também quer pensar bem, a gente quer também não sentir nada, a gente quer também fazer aquelas coisas que os outros médios fizeram. Então, faz falta uma disciplina, uma disciplina que ensine os médios e que falem para eles tudo que é normal sentir e como eles têm que fazer para refugar as investidas do astral inferior, como ele não pode assimilar aqueles pensamentos negativos de dor, que eles são muito sofredores também. Muitos espíritos vêm para os médios, eles vêm com sofrimentos atrozes. Então, o médio não pode, senão a vida do médio vai ser um degredo. Não é assim. A gente tem que saber transmitir o sofrimento dele sem deixar contaminar por aquele sofrimento, entendeu? É difícil chegar a esse ponto, não é fácil. Eu já digo logo que não é, porque para mim não foi. Mas eu consegui, e eu não sou melhor do que ninguém, então acho que todo mundo pode conseguir isso. Olha, o instrumento mediúnico, quando decide trabalhar suas faculdades mediúnicas com o astral superior, com espíritos superiores, ele deve ter em mente que a disciplina é o fator fundamental para a segurança dele. Porque dentro da disciplina nós encontramos a honestidade, o estudo, o esclarecimento sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, o espiritismo, o estudo de si mesmo, o controle dos pensamentos, dos sentimentos. Então, um bom médium, ele é protegido pelo astral superior. Essa palavra, tem gente que tem um problema seríssimo com a palavra proteção. Porque quando a gente fala proteção espiritual, tem gente que acha que é como se chamasse, vamos supor, o BOPE do Rio de Janeiro, a CORE do Rio de Janeiro para proteger o médico. Gente, por favor, vamos raciocinar. Quando a gente fala de proteção espiritual, nós estamos falando
de uma proteção conjunta, de uma proteção vibratória. E há guardiões, sim, que ficam dependendo de onde aquele médium vai e até onde ele for, eles estão ali para proteger. Porque quem tem visão mediúnica sabe o quanto que espíritos obsessores ficam na caça de um bom instrumento mediúnico do astral superior para poder destruí-lo. Porque ele, junto com as forças superiores, está sempre acabando com as tramas das falanges obsessoras e arrebatando o astral inferior, ajudando os guardiões a encaminhá-los para o plano espiritual deles, ou até regiões de confinamento. Então, um bom médium, ele tem sim uma proteção psíquica, espiritual muito grande. A gente está vivendo uma nova era, está na hora de certas palavras serem realmente estudadas, exatamente, estudadas no seu contexto real e não mitológico, não fantasioso. Outro detalhe que ouvindo você, eu me lembrei de falar, é que o médium, quando ele está trabalhando com o astral superior, ele recebe muita luz do astral superior. Então, quando ele caminha na rua, no meio das outras pessoas, ele é um ser que se destaca pela luz que ele emana, pela Exatamente. vibração que ele emana. Então, o astral inferior quer roubar aquela luz, porque ele suga a vida anímica da pessoa, do ser humano, para ele ficar infringindo as leis naturais no mundo Terra, ele fica querendo sugar a vida anímica, principalmente do médium, que trabalha com o astral superior. Por quê? Porque o astral superior deixa sempre, quando ele trabalha com o médium, uma luzinha para ele, uma coisa boa para ele. Isso eu estou falando luzinha de brincadeira, porque ele deixa uma luzona. Pois é, então assim, esse bom médium, ele tem a proteção espiritual dele. É. Então, o que ocorre? O astral inferior vai tentar, de todas as formas, baixar a guarda espiritual desse médium. E, infelizmente, a gente encontra em casas espiritualistas, em centros espíritas, em doutrinas, até filosofias, médios que disputam com o outro. Aí tem aquele instrumento mediúnico que acaba se sobressaindo. Por quê? Porque ele cumpre verdadeiramente com o seu dever. Ele não está ali para disputar com ninguém. Ele não está ali para se envaidecer, para dar largas às suas vaidades. Não. Ele está ali, ele acaba se destacando nas suas comunicações espirituais, nos seus reflexos, na psicofonia, na psicografia, naqueles momentos de passe, seja o trabalho mediúnico que for desse instrumento mediúnico. Aí ocorre que outros que em algum momento já foram pegos pelo astral inferior começam a guerrear com esse instrumento único que está trabalhando com as forças superiores. Então, aquele instrumento mediúnico que está firme e forte, ele não vai se obsedar, mas os outros já começam. Então, a obsessão, ela já começa ali, na disputa, na vaidade,
no ciúme, na inveja do outro. Cada médium tem a sua importância para as forças superiores. Gente, os médiuns, e são muitos médiuns encarnados nesse mundo. Tem gente que tem mediunidade e nem sabe. Tem gente que trabalha em desdobramentos durante o sono, com vários amigos astrais guardiões, vão a vários lugares, salvando vidas, limpando a atmosfera fluídica da Terra e nem sabe. Então, todos os médios são muito importantes para o astral superior. Não tem que haver disputas, picuinhas entre eles, porque isso cansa. Eu, por exemplo, não tenho paciência para trabalhar numa casa onde há isso. E outra coisa, muito importante que eu gostaria de falar. Às vezes, o médium que está sendo perseguido por outro ou outros, ele vai à presidência ou à direção dessa instituição, dessa casa. Relata a situação e nenhuma providência é tomada. Ou, às vezes, o presidente ou o dirigente vai lá, conversa com aquele médium ou aqueles médios que estão fazendo isso. Aí o que acontece? Eles param por um tempo. Mas como o astral inferior também é paciente, vai de novo. Porque ele já acaba que esses instrumentos, se eles não quiserem, vão continuar sendo trabalhados pelo astral inferior. Se eles não quiserem se recuperar, vão continuar sendo trabalhados pelo astral inferior. Então, volta a fazer de novo. Aí, o médium volta e fala mais uma vez com o dirigente ou o presidente responsável pela casa. E aí, esse presidente, essa pessoa responsável vai lá, conversa de novo. Gente, olha só, se ficar nesse vai e vem, e não tem resultado positivo, o que tem que ser feito é o seguinte: afastar esses médios que já passaram para o lado do astral inferior e estão levando desarmonia para a casa de vocês, porque tudo nessa vida tem limites. Então, nós aqui, Maria e eu, a gente recebe relatos de médios que simplesmente não querem mais trabalhar em casa nenhuma por causa dessas disputas. E outra, nós sabemos de várias casas que já foram fechadas. Porque o alvo do astral inferior é quem? O instrumento do astral superior, que é o médium. Porque o médium não é só aquele que, dependendo da modalidade mediúnica exercida na casa espiritualista, fica apenas comunicando psicofonicamente o que o espírito quer, seja o inferior, ou seja, o astral superior, de forma psicográfica. Gente, o nosso trabalho como médium vai além das casas espiritualistas. Olha o exemplo que eu dei da padaria. Você está na padaria, você se sente mal, você levou seu pensamento ao astral superior, na mesma hora o astral superior ali, ó, arrebata aqueles obsessores, acabou com a farra deles. Você está muito bem, você tira um simples cochilo, de repente você desdobra com seus amigos astrais, é levado ao outro lado do mundo. E ali, com os amigos astrais, você salva milhares de vidas, junto com outros médicos também de desdobramento. E além de salvar milhares de encarnações, que são dos seus irmãos em essência, você também está ajudando aqueles irmãos em essência, perdidos em si próprios, que são os espíritos obsessores, a serem carreados para os seus planos espirituais. Então, por isso,
que o alvo principal do astral inferior é o médium. E outra, meus amigos, não disputem entre si. Vocês são importantes, parem de se comparar. Porque, às vezes, num corpo mediúnico, um completa o outro, a harmonia é muito importante. Vocês não imaginam como que o astral superior fica triste, muito triste, porque ele não encontra harmonia, não encontra ponto de apoio para trabalhar. É muito triste ver um médium que quando ele se perde, ele veio com aquela faculdade mediúnica, que aquilo faz parte da evolução espiritual dele, da trajetória evolutiva dele, para ele subir os degraus da espiritualidade, mas ele se perde nas vaidades, nas disputas e nas picuinhas. Então, respondendo aqui a pessoa, por isso, às vezes demora, a normalização demora, porque quando o astral inferior consegue fazer aquele acoplamento íntimo ali com aquele médium, às vezes é difícil do astral superior desatar aqueles laços, porque não pode chegar e fazer assim, porque dependendo, pode até desencarnar o médium de tão envolvido pelo astral inferior que ele está. Isso é com qualquer pessoa, até no processo de desobsessão. Agora, quando o médium não quer voltar ao normal, já faz parte da índole dele. Ele já se vendeu, já se doou, já se deu para o astral inferior. Então, ele passou a ser um instrumento do astral inferior que vai para lá para causar desordem e desanimar aqueles que querem verdadeiramente trabalhar com as forças do bem. O aconselhamento. Se você, médium, está passando por isso, não desista. Irradie para esse médium que te persegue, que tem inveja, que tem ciúme de você. Irradie para ele. Porque os amigos astrais, principalmente os guardiões, os mestres ascensos, o astral superior, os responsáveis astrais pela casa, com a sua irradiação, com a sua força de vontade, com a sua confiança neles, eles vão dar um direcionamento para esse médium. Ou esse médium se emenda e trabalha com as forças superiores, ou ele simplesmente se afasta e toma o seu rumo. Luciana, eu também, quando você fala, eu sempre tenho um reparo depois que eu me lembro. Não, pode Você, falar, fica à vontade, Maria. o presidente da casa também tem grande responsabilidade Pois é. perante o médium. Ele tem que estar sempre atento aos trabalhos. E quem é que está trabalhando? São os médios. Então, ele deve ficar percebendo, com a antena ligada, no que os médios, o que está acontecendo com eles, porque esses movimentos inferiores que tem entre médios é percebido pelo presidente se ele tiver atento ao seu trabalho, porque faz parte da presidência tomar conta dos médios, Com tomar conta certeza. assim, no sentido de não deixar eles fazerem coisas contra si próprios, porque no fundo, eles estão fazendo coisas contra eles mesmos, né? Os médios, que são vaidosos, que são assim como você falou, realmente estão fazendo contra eles mesmos. Mas o presidente tem que estar atento. O presidente não deve envaidecer os médios, porque eu já vi muito presidente dando motivos para que médios se envaidecesse. Isso. O médium nada mais faz, seja ele qual for, que a sua obrigação. Se ele dá mais, é porque ele tem mais condição
já andou mais longe. Então, ele não pode se envaidecer por isso. E nem os outros ficarem com inveja, porque todo mundo pode chegar lá. Por que não faz a mesma coisa, em vez de ficar com inveja? Não é? Mas não deixem os presidentes de prestar atenção no corpo mediúnico, porque uma má ovelha bota um rebanho a perder, Pois é. entendeu? Isso daí é bíblico até, de tão antigo, né? Esse ditado. Então, você estava falando nos médios em casas que até se perdem, porque tem esses desarranjos entre os médios, e o presidente não toma previdência. Então, ele Exatamente. também é copartícipe do fracasso daquela casa. É isso aí. Esse era o Todos têm diálogo. que trabalhar em conjunto. Em Querer que conjunto. o superior faça tudo é É, complicado. é complicado. Ele faz a parte dele lá no Você está astral. vendo a Agora, coisa errada. na E parte deixar, física, pois somos é, e nós. deixar o astral superior trabalhar sozinho com aquele médico à vontade e tá É. cheio ali de lobo querendo É, devorar aquele não, médico à não, e tem vontade, médico, fica tem difícil. presidente, eu já vi muito presidente também assim, que tem medo que o médium, mesmo aquele indisciplinado, abandone o trabalho. Ora, se ele foi embora, foi um favor que ele fez, porque ele está Exatamente. atrapalhando o bom andamento dos trabalhos. A pessoa não, o presidente não. Agora estou falando para presidente, não é para médio. O presidente não pode ficar com medo, ou nas mãos de médio. Ah, ele é o único médio, ou dois, só tem dois médios, senão vai ficar tudo em cima de fulano e ciclano. Mas se o médio, não tiver um bom ambiente, ele não vai só atrapalhar o outro médio, ele vai atrapalhar os trabalhos e depois ninguém volta lá, porque o É isso astral aí. superior se afasta. O astral Uhum. superior, não tendo a, a vibração superior para ele chegar, ele se afasta, ele obedece às leis naturais. E todo mundo tem que saber quais são as leis naturais. O astral superior não desobedece nada, nenhuma lei natural. Quer ficar no erro? Fica aí, mas vai ter a consequência. Verdade. Bom, foram essas as perguntas de hoje. Acabou tudo? Oi? Já acabou? Eu Acabou. nem percebi. Acabou. Olha, porque sabe o que é? Foram 4 perguntas, mas mediunidade é um assunto que rende muito. Mas, olha, muita gente me pergunta sobre isso, Pois é, e, é uma coisa que muita gente até se, como é que se diz? Se reflete na gente, entendeu? Eles veem a gente como modelo, entendeu? Mas não, cada um dá a sua experiência, e eu falo sempre para as pessoas que me perguntam, cada um tem um tipo diferente, cada um tem uma reação diferente, depende da espiritualidade do médium. Então, eu posso estar falando da minha experiência e ter outra totalmente diferente, porque cada um foi preparado para fazer um trabalho, né? Difícil é os médios, como a Luciana, que tem vários tipos de mediunidade, entendeu? Quer dizer, mas foi preparada para isso. Ela veio já com esses atributos todos para serem desenvolvidos. E cada um é que tem que saber qual é o atributo que vai ser desenvolvido em você. Não pense que tem gente que pensa assim: ah, eu sou médium,
porque basta eu pensar numa pessoa e ela aparece. Ah, eu só não acerto na loteria, porque tudo eu acerto. Acha que é médium, médium, do trabalho do médium verdadeiro, não é só isso, não é só perfumaria, como que eu acho que esses negócios daí são perfumaria. Todo mundo tem esse tipo de Verdade. Todo mediunidade. mundo tem O dignidade. seu Cota dizia, todo mundo é médium, todo mundo. Agora, mediunidade para trabalhar com o astral superior e o astral inferior, não são todos. Tem Verdade. que ter preparo. Então, tá bom, pessoal. Foi um grande prazer. Espero que a gente tenha contribuído aí no esclarecimento dos amigos e amigas. E a gente aqui também, nessas perguntas e respostas, conversando, a gente também aprende muito uma com a É outra. verdade. Olha, Um eu prazer. também tive muito prazer em responder. Algumas dúvidas podem surgir até pelo que nós falamos. Basta que vocês expressem essas dúvidas, que nós procuraremos saná-las. Verdade, Maria. Bem lembrado. Gente, foi um prazer. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.